Vamos lá. Então, a ideia do Alexandre de Moraes, de acordo com essa narrativa que o PT está querendo construir, seria associar-se ao Davi Alcolumbre para impedir o impeachment de ministros do STF em 2027 e infligir agora uma derrota ao governo. A narrativa é muito interessante, porque a narrativa coloca, pela primeira vez, o Alexandre de Moraes numa outra posição. Porque, notem, tradicionalmente o Alexandre de Moraes não seria um aliado do PT. O que acontece com o Alexandre de Moraes é algo muito parecido com o que acontece com o Gilmar Mendes. Eles não são figuras de esquerda, nunca foram. São figuras aliadas àquilo que no Brasil acabou sendo basicamente dilapidado, destruído, perdendo pelo menos muita influência eleitoralmente falando, que é o alto clero da política brasileira. Quem era o alto clero da política brasileira? O alto clero da política brasileira eram as cúpulas nacionais do PSDB e do PMDB, fundamentalmente, e na época do PFL, do DEM, quando o PFL ainda não era, enfim, um partido diluído no Centrão. Então, isso era o alto clero da política brasileira. Esse alto clero se distinguia do resto da política brasileira porque possuía entre as suas fileiras os quadros mais qualificados, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capazes de articulação política, as pessoas que tinham uma autoridade institucional maior dentro da estrutura da República Brasileira, e essas pessoas, elas eram influentes e elas conseguiam eleger gente. O PSDB foi um partido de alto clero que governou com Fernando Henrique durante 2 mandatos e que disputou eleições ali pareado, assim, estava no páreo com o PT, com o Aécio, com o Serra e com o Alckmin. Então isso era o alto clero do Brasil, né, da política brasileira. Esse alto clero, ele foi esmagado nas eleições de 2018, ele foi praticamente assim, sucumbiu, e a demonstração da queda, do declínio desse alto clero é justamente a crise do PSDB. A crise do PSDB mostra a queda do alto clero. E quando se fala do Alexandre de Moraes e se fala do Gilmar Mendes, nós estamos falando de 2 figuras que são associadas a esses caras. O Gilmar Mendes sempre teve amizade com a galera do PSDB. Sempre teve. Alexandre de Moraes se tornou ministro graças ao Temer. Então, assim, são figuras que estão ao lado destes caras, não ao lado do PT. E agora o PT começa a tentar se apartar deles. Vamos seguir. Segue aí. Ao contrário, o vazamento... literatura fantástica. Moraes se associaria ao Alcolumbre e Bolsonaro para impedir que a formação da dupla Messias e André Mendonça compusesse um novo centro de poder no tribunal a partir da gestão da relatoria do caso Master, que eu vou comentar aí, que não pouparia ministros do Supremo, não havendo quaisquer indícios que Mendonça transformaria as apurações em devassos sobre as relações de Togados com a rede vorcárica. Ao contrário, o vazamento das conversas avisas na reunião secreta blindadora de Dias Toffoli o teve exposto como um dos mais vocais na defesa corporativista, de certo ciente de que sejam precedentes. O que o Andreas está dizendo? O Andreas está dizendo que existe uma inconsistência, há uma inconsistência na narrativa do PT, porque, de acordo com a narrativa, seria necessário que André Mendonça se juntasse com o Messias para tomar ali a relatoria do caso Master e utilizar essa relatoria como uma espécie de garrua, de porrete contra os ministros do STF, especialmente, obviamente, o próprio Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, e ele acha que isso não faz sentido porque o André Mendonça não teria essa postura. Porém, eu acho, não sobre o André Mendonça, eu acho que a análise do André está certa, eu acho que, no sentido mais amplo, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem interesse em tornar o escândalo do Banco Master um instrumento para o enfraquecimento dos seus adversários. Porque o que está rolando aí com o Master, né? O Renan e o Renato foram para uma dessas lives do Vilela, né? Lembrando que o Renan estará hoje, 19 horas, no Vilela, Inteligência Limitada, não esqueçam, estejam lá batendo ponto. O Renan foi para uma dessas lives do Vilela com o Renato e eles tiveram uma grande performance na qual eles fizeram uma timeline de tudo o que aconteceu e de todas as conexões e descreveram assim muitos detalhes. Eu não saberia reproduzir isso aqui de memória, mas o que fica claro na live deles dois é que o escândalo do Vorcário é um escândalo que envolve todo mundo. Todo mundo. Então envolve centrão, envolve esquerda, envolve direita. Envolve Lagoinha, Valadão, envolve Credicesta na Bahia. Boa! Boa, Dini. Isso aí, Dini. Seja bem-vindo. Quanto tempo a gente tem? Nós temos agora 10 minutos. 10 minutos. Só falta 10 minutos para vocês entrarem e vocês receberem essas
3 revistas Valetes, que eu já anunciei aqui várias vezes. Mas vamos voltar à nossa análise. Então vamos lá. Envolve Lagoinha, Valadão, Credicesta, PT da Bahia, envolve todo o Centrão, ministros do STF, etc. Quando você está diante de um escândalo tão abrangente assim, que pega todo mundo e que está orçado na casa de dezenas de bilhões, né? O que acontece? Só há 2 caminhos para lidar com isso. Ou você cria um salvo geral, vamos todos fingir que não aconteceu. Bota aqui, olha, isso aqui não aconteceu, não sei o que é, quem é Vorcaro, esse cara. Aí daqui a pouco o Vorcaro morre, cometeu suicídio. Olha só, Suicídio culposo. ele morreu, né, infelizmente, não deu pra delatar, acontece, o cara, coitado, ficou em depressão, tava sentindo falta das loiras dele, sabe como é que é, a prisão é difícil. E aí você tenta empurrar com a barriga. Tem uma dificuldade aí de empurrar com a barriga. Este assunto está sendo falado na mídia porque existe interesse de um setor muito poderoso da política brasileira, pode falar da política da economia brasileira, que é o setor bancário. Os grandes bancos, eles sofreram um golpe do Vorcaro. O Vorcaro desagradou muita gente através do Banco Master, desagradou Itaú, desagradou grandes players econômicos do Brasil, que estão entre as pessoas mais poderosas que há, e inclusive tem uma notícia que a gente vai ler depois, que tem a ver com isso. Politicamente dá pra colocar, pegar o fio e colocar nesta análise aqui. E eu acabei de fazer a junção. Eu não tinha me apercebido quando eu vi a notícia agora. Agora que eu fiz a conexão. Não, mas eu vou depois, eu não vou citar isso agora. Então vamos lá. Então você tem um escândalo que está envolvendo todo mundo, portanto, há uma maneira de você resolver isso aí, que é não resolver nada, não fazer nada, deixar de lado. O problema de deixar de lado é que você tem um setor bancário interessado que não se deixa de lado, tá? Porque teve prejuízos consideráveis. Pode procurar aí no Google, prejuízo do setor bancário com o caso Master, você vai achar. É um prejuízo grave, eles estão realmente interessados que as pessoas paguem, né? Então você tem esse ponto. E você ainda tem um outro ponto que é o próprio trabalho. Você tá vendo? Aqui. 52 bi. O caso Master gerou um rombo estimado pequenininho, do tamanho do seu salário, meu amigo que está nos assistindo, de cerca de 52 bilhões ao FGC, sendo considerado uma das maiores fraudes bancárias do Brasil e eu diria que do mundo. Então nós estamos... Abra aí para mostrar o que é o FGC. Volte lá que vai aparecer algumas questões. Porque, veja, o que eu estou dizendo é que envolve players dos bancos, não é uma coisa assim genérica. Abra aí. Veja aí. O fundo garantido. Não, procure mais diretamente. Veja, você tira da tela que eu vou continuar a análise, aí você procura o prejuízo que deu aos grandes bancos e como os grandes bancos estão associados a isso. Porque eu sei que o prejuízo aconteceu. E isso eu sei que aconteceu, que eu não consigo explicar aqui nos termos adequados, porque me faltam informações e, enfim, um apuro maior para saber esse dinheiro todo, quem prejudicou quem. Mas com certeza isso aí recaiu na mão, no colo de um monte de gente com muito dinheiro e com muita influência. O operador vai buscar e ele vai achar certamente isso. Então vamos lá, isso caiu no colo de quem quer a cabeça de todo mundo que está envolvido no escândalo, né? E tem um outro fator. O outro fator é que existe um movimento que é um movimento que fica pentelhando, fazendo umas manifestações que não são nem grandes, mas que são noticiadas na mídia. Porque são noticiadas na mídia, e que tem um certo candidato a presidente que anda por aí falando algumas coisas muito desagradáveis sobre o caso do Vorcaro. Então, assim, isso incomoda, entendeu? Isso é como se fosse um zumbido ali. Tem um mosquito zumbindo no ouvido da opinião pública brasileira, e esse mosquito chama-se MBL. Então você tem um mosquito zumbido no ouvido da opinião pública brasileira, e por outro lado você tem perdas de dinheiro de gente muito poderosa. Juntando essas duas coisas, fica um pouco difícil que você simplesmente coloque o caso do Vorcaro. Aí, chegou aonde eu queria. Joga aí na tela.
Vamos lá. Acabei de ser confirmado, corroborada a minha análise aqui, que eu estava fazendo informalmente. Olha aí. Grandes bancos vão arcar com maior parte do rombo do Master no FGC. Ou seja, os grandes bancos, minha gente, vão arcar com um pequeno desvio de 52 bilhões. Eles não estão felizes. Entendeu? Eles não estão assim, deixa isso, tá tudo tranquilo, o Avocado fazia as putarias dele, mas a gente sabe como é que é o Brasil. Não, eu não acho que a família Setúbal está nessa pegada, não acho que os Safra estão nessa pegada, não acho que ninguém que manda no oligopólio bancário brasileiro está muito feliz com o que aconteceu. Então, essas pessoas, elas querem ver sangue. Professor, pedi pro chat que ele separou quais bancos vão pagar quanto. Joga aí. Ó. Quero. Itaú vai pagar 8,8 bi, Bradesco 7 bi, Banco do Brasil 7 bi também, mas tem 5 bi declarado, Caixa 5,8 bi e Santander de 3 a 3,7 bi. É isso, minha gente. Eles não vão pagar esta grana preta a troco de nada, né? Então, assim, esses caras querem que alguém seja prejudicado. E existe, por outro lado, como eu falei, um movimento... A gente, assim, vamos ser realistas. As nossas manifestações contra o escândalo do Master não são gigantes, mas elas são significativas, porque a gente consegue mobilizar as pessoas, a gente passa no lugar mais populoso do Brasil, que é a Paulista, todo mundo vê e o noticiário noticia. Sabe, o jornalismo brasileiro não está escondendo o que a gente está fazendo, como na época de algumas manifestações de Dilma, que eram um pouco noticiadas, especialmente no início do processo do impeachment, depois eles noticiaram bastante. Então, note, clientes de banco vão pagar conta. Eu sei que clientes vão pagar conta. É sempre o povo. Veja, é óbvio que é sempre o povo, mas perceba, ainda assim é um problema de repasse. Sabe, você vai ter que repassar e você vai ter que aumentar uma série de coisas, aí eventualmente você perde uns clientes, aí tem dor de cabeça. É uma merda para o banco também. O banco não tá pagando isso com felicidade. Não, é o povo, então se vira. Não é assim. Não vamos pensar nas coisas de maneira tão mecânica e tão crua. Existe um imbróglio, existe um problemão grande para os bancos que sim, vão repassar, com certeza vão repassar, não apenas para os clientes, mas vão repassar para o governo, e depois a gente vai ler uma notícia que tem tudo a ver com isso, e que eu acho que está intimamente conectada com esse assunto, agora que eu fiz a conexão. Então sim, isso acontece, e isso é um problema, e eles têm interesse em ver sangue. E existe um movimento que está fazendo manifestações que estão aparecendo. E outra, o Renan fala desse assunto. E o Renan é pré-candidato a presidente com 5% de intenção de voto. Sabe? Então, fica difícil só esconder. É isso que eu quero dizer. Fica difícil esconder. Diante de um escândalo desse tamanho, portanto, há duas vias. A primeira é esconder. Esconder é difícil. Como eu acabei de demonstrar aqui que é difícil. Ok? Vocês concordam comigo que é difícil? Dá pra fazer, mas é difícil. Existem forças que contrariam a ideia de você simplesmente fazer um salvo geral. Mas tem uma outra maneira, tem uma segunda maneira. Opa, seja bem-vindo. Opa, Rodrigo, quanto tempo a gente tem? Nós temos 1 minuto e 50 segundos. 1 minuto. Ó, quando tiver nos últimos 30 segundos, você fala aí. Tá. Não vou estender. Eu só vou estender se mais 2 pessoas entrarem. Se mais 2 pessoas entrarem, aí eu acho que vale a pena estender. Não, sério mesmo. Se em 1 minuto, mais 2 pessoas, vocês vão levar 3 valetes, 3 valetes. 3 valetes. Olha só. Vamos, time! Não tem por que não entrar, ok? Bom, mas para concluir aqui, então você tem uma segunda maneira, de lidar com a questão. Qual é a segunda maneira de lidar com a questão? Se o escândalo de corrupção ele pega todo mundo, ele é imenso, pega todo mundo, você precisa pegar este escândalo de corrupção e fazer com que ele incida sobre um determinado agente. Vou dar um exemplo. Teve a Lava Jato, vocês devem lembrar. Petrolão. Petrolão foi um escândalo que ele era muito abrangente. Era parecido com o escândalo básico. Muito abrangente, vários partidos e tudo mais. Mas teve um partido que foi especialmente prejudicado pelo Petrolão. O PT. Nitidamente, o partido que mais sofreu com o Petrolão, porque isso ocasionou o impeachment da presidente deles, foi o PT.
E quando eu falo sofrer, não é que teve mais gente presa, não é isso. É o partido que politicamente se enfraqueceu mais no processo. Foi o PT. Ora, quando você tem um escândalo do Master, a mesma coisa. Todo mundo quer usar o escândalo, para bater no seu inimigo. Então, veja, por exemplo, qual é a nossa postura. Como nós estamos contra todos, nós estamos batendo todo mundo. Então a gente bate em Bolsonaro, a gente bate no PT, a gente bate no Centrão, a gente vai batendo e vai distribuindo porrada e petardos contra Deus e o mundo. Essa é a nossa posição. Nós não estamos no escândalo. Nós somos o elemento honesto, né? Sabe, aquela pessoa que senta-se na mesa e é a pessoa honesta e séria, somos nós. Nós somos as pessoas sérias que estão na mesa, que são honestas, que não estão envolvidas em porcaria nenhuma. A gente pode bater em todo mundo. Você pega o bolsonarismo. Eu vi um vídeo do Nicolas, sabia? Porque estavam associando o Nicolas ao escândalo. E aí o Nicolas fez um vídeo muito bom, de passagem, retoricamente ótimo, em que ele falava, não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é o PT, porque o PT fez isso, porque o PT fez aquilo, porque o PT é isso, porque o cara disse isso, e ele ia elencando as coisas do PT. O interesse dele qual era? O interesse dele era transferir o escândalo e colocar na conta do PT. Então o PT que fez coisas muito ruins, vocês têm que investigar o PT e os ministros. PT, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Esses caras estão fazendo as coisas aí. Essa é a segunda maneira de lidar com um escândalo desse tamanho. É você pegar o escândalo e você jogar na conta de alguém. Então, minha gente, encerrando meu arco, faz muito sentido, que o PT tenha o seguinte movimento. Primeiro, que ele se cacife com os grandes bancos. Que ele ceda aos grandes bancos, dado que o PT é o governo. Ou seja, ele traga os grandes bancos para próximo, para tirar a pressão dos grandes bancos sobre o escândalo. E notem, quando você está lidando com players deste tamanho, esses caras influenciam tudo, ok? Eles influenciam... Não vamos ser poliana aqui, né? Ser Cinderela, ser abestalhado. De achar que, não, mas as investigações do Ministério Público... Não. Tudo no Brasil tem influência política. O Ministério Público tem influência política. A polícia tem influência política. Mas o judiciário tem influência política. Tudo tem influência política. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, às vezes tem de um lado, às vezes tem do outro, mas alguma influência política tem. Então, assim, a partir do momento que isso aconteceu, essas investigações, tudo que está acontecendo está sendo monitorado. Pelos bancos, pelos players, por todo mundo está vendo, todo mundo está querendo fazer alguma coisa. Então, o governo traz os maiores interessados em ver isso aí para si, para perto. E o que o governo faz? Agora, pinta ali o objetivo estratégico do PT. Vocês lembram que eu comecei a minha live falando que o governo Bolsonaro foi uma tragédia porque ele não teve objetivo estratégico. E que o objetivo do PT era dois. Eram dois objetivos. Diminuir a dependência do STF e o segundo, diminuir a dependência, a escravidão praticamente do presidente ao Congresso. O que ele faz com o STF? Faz muito sentido para o PT tentar isolar o caso em cima do Alexandre e até mesmo do Toffoli. Faz sentido. Especialmente do Alexandre. Porque o Alexandre adquiriu um poder nos últimos tempos muito gigantesco. E o poder foi tal, e eu já vi o Zé Dirceu comentando isso, que a própria esquerda brasileira começou a endeusar o Alexandre. Você viu um monte de gente de esquerda, o Alexandre de Moraes é meu herói, aquela frescura. O Alexandre não é um cara de esquerda, pô. O Alexandre é um cara ligado ao Temer. O Alexandre é um conservador, de acordo com as classificações que a esquerda tem, sabe? Então o que é isso? Agora é o momento, portanto, agora é o momento de fazer esse deslocamento. Joga aí, enfraquece aí. Então eu acho que faz muito sentido que um cara como Messias, ou um cara como Flávio Dino, por exemplo, as figuras comecem a se movimentar na direção de colocar, de não ser tão corporativista assim, de repartir, digamos assim, os danos, os efeitos negativos do escândalo com os outros. Eu acho que isso que está acontecendo e é isso que o PT quer.